Queridos, livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 1. Eu não sei para você, mas esses dias para mim, tem sido dias que Deus tem ministrado fortemente. E todas as vezes, meu coração se enche de alegria e de temor. Eu digo, Senhor, que haja clareza, para que aquilo que recebemos possa ser transmitido com claridade, para que o entendimento da mensagem gere uma prática de vida amanhã. Obrigado. Deus me deu uma mensagem, e eu escrevi ela hoje. E aí, quando estava chegando aqui, eu tive que parar um instante, reescrevê-la novamente e dividi-la em duas partes. Porque o que Deus ministrou no meu coração foi tão pesado, Léo, que eu passei o dia digerindo. E que quando Deus de fato assentou essa mensagem no meu coração, eu tive que parar de novo, reescrevê-la e dividi-la em duas partes. Porque é como se Deus abrisse o mundo espiritual e nos desse uma visão, clareza do cenário que nós estamos vivendo. Algumas pessoas, e quando digo algumas pessoas, eu falo de nós, cristãos, conhecedores da palavra, crentes em Cristo Jesus, que diante de toda a narrativa que receberam, foram tomadas pelo medo, foram tomadas pelo desespero, foram tomadas por uma angústia dada como resultado de toda a narrativa que se escreve e que se escreveu ao longo de todo esse tempo que nós estamos vivendo. O que eu quero nessa noite, através daquilo que Deus ministrou no meu coração, é libertar você de uma narrativa diabólica que nos prendeu e tem nos paralisado no medo. Veja, e eu já quero deixar muito bem claro, que aquilo que vou pregar essa noite não tem a ver com falta de responsabilidade. Continuaremos de máscara. Vamos obedecer o distanciamento social como medida de prevenção, mas em momento nenhum o medo, o pânico vai ditar aquilo que nós fazemos. Preste atenção, o tema da mensagem de hoje e do próximo domingo é a narrativa eterna. Diga comigo, a narrativa, diga, a narrativa eterna. O que eu quero dizer com narrativa eterna? Deus já escreveu de antemão os acontecimentos que nós estamos vivendo hoje. Deixa eu lembrar você de que aquele Deus que nós subimos todos os domingos para adorá-lo, Ele é um Deus que de antemão, Ele escreveu tudo aquilo que nós estamos vivenciando hoje. Agora, Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 1. Está escrito assim: ora, a serpente era a mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse. Preste atenção nessa expressão, porque ela é a base da nossa mensagem. E esta disse à mulher. Foi a primeira vez
que o diabo mudou uma narrativa eterna. O diabo pegou algo que Deus havia dito, Alexandre, e mudou, fazendo com que o homem saísse da perspectiva de Deus e passasse a viver debaixo de uma perspectiva diabólica. Preste atenção no que eu vou dizer. A partir de Gênesis capítulo de número 3, o diabo entendeu que mudar a narrativa eterna é o único meio de fazer os homens desviar do propósito de Deus. Olha a expressão do diabo: não é assim que disse Deus. Ele não disse Deus não disse, ele disse Deus disse isso. Não é assim que disse Deus: não comereis de toda a árvore do jardim. O grande plano, a grande estratégia maligna, diabólica, desde Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 1, é mudar a narrativa eterna, é mudar o desígnio eterno no ouvido do homem. Todas as vezes que o homem para ouvir uma narrativa, o seu interior é tomado por aquilo que ouve. Então a pessoa, ela para e ela liga a TV, por exemplo, e ela vê lá 100.000 mortes. Quando ela se depara com uma situação como essa, a narrativa dispara no seu interior: cuidado, está mais próximo, está mais perto, está chegando. A gente percebe que a nossa cidade chega a mais de 90 óbitos, e a gente diz: meu Deus, e nós começamos a ficar assustados. A narrativa nos amedronta, nos dá medo, e nós começamos então a trilhar as nossas ações baseado na narrativa que nos foi imposta. É por isso que eu comecei dizendo aqui que essa mensagem não tem nada a ver com falta de responsabilidade. Ah, pastor, já que é assim, vamos tirar a máscara, vamos todo mundo parar de respeitar. Não, não é isso. O que eu quero que você faça a partir de hoje é ser guiado por uma narrativa eterna. Eu posso estar de máscara, mas o meu coração está em paz, Cris. Eu posso estar no meio do hospital, no meio do caos. Eu posso estar convivendo entre aqueles que estão em perigo, mas se há uma promessa e uma palavra de Deus sobre a minha vida, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, diz a palavra de Deus. Ou eu creio na palavra, ou eu creio na notícia do jornal. Pastor, e se eu for contaminado? Pastor, e se essa crise chegar na minha vida? Não muda nada, porque se não for a hora de Deus para mim, ai querido, se não for o tempo de Deus para a minha vida, não muda nada. Deus pode guardar a minha casa e livrar todos do problema? Pode. Pastor, mas e se o vírus chegar? E se a crise chegar? Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo Deus. A narrativa eterna não muda porque os problemas chegaram. Não é porque a crise chegou que a narrativa eterna mudou. Imagina se Daniel parasse para pensar lá na cova, lá embaixo. Deus mudou a narrativa. Você já parou para pensar os 3 jovens diante da fornalha, dizendo: Deus mudou a narrativa.
Aquilo que nós estávamos vivendo até ontem, crendo, agora mudou. Deus não é conosco, a gente vai cair no problema. Não, querido, por favor, independente do momento, independente do cenário, independente da saúde, independente da finança, a narrativa eterna de Deus continua sendo a mesma. Eu sei que dá medo, claro que eu sei. Não existe, Carlos, um outro lugar que diga para nós que há esperança. Nos últimos 5 meses, a única coisa que nós estamos assistindo é que parece que cada vez mais toda essa onda de problemas está chegando na porta da nossa casa. É assim que parece. É isso que eu percebo. Agora tem uma coisa. O Salmo de número 91 diz assim: praga nenhuma. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Pastor, e se ela chegar? A narrativa eterna continuará a mesma. O que eu quero desenhar com você hoje e construir ao longo dessa mensagem é mostrar para você que o diabo sempre tentou mudar a narrativa de Deus, tentando colocar medo no coração do homem, para que o homem não agisse segundo o propósito eterno, mas agisse segundo o curso desse mundo. As ações que eu tenho, elas não podem ser baseadas no jornal de hoje, e nem no de amanhã. O que norteia a minha vida não é o jornal da cidade. O que norteia a minha vida não pode ser o jornal da Globo. O que norteia a minha vida não pode ser uma outra fonte que não seja o céu. O céu não mudou. Agora perceba uma coisa: o inimigo, o diabo, trabalha constantemente, sequestrando a narrativa eterna, fazendo com que nós nos tornemos prisioneiros do medo. E vamos agir assim. Esses dias eu estava andando de carro, acho que estava eu e o Rodinaldo, a gente estava passando pelo centro, e de repente a gente parou num semáforo, Rodolfo, que na nossa frente passou um homem, que ele estava vestido literalmente como aqueles filmes de guerra biológica, uma roupa de plástico dessa, uma máscara. Eu falei, estamos. Eu entendo ele, Cris, porque a narrativa desse mundo é uma narrativa de desespero, é uma narrativa de medo. E preste atenção, você é um embaixador do céu. Deus não te chamou para você dar notícia da terra. Deus te levantou para ser o embaixador da terra. Está todo mundo com medo, mas vai chegar o embaixador do céu dizendo: tenha paz, está escrito, vai terminar tudo bem. Nós temos que tomar uma decisão na vida. Ou nós vamos ser condutores das notícias desse mundo, ou nós vamos ser porta-vozes do céu, embaixadores de uma pátria que não está em crise, não está em caos, não está em conflito. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14.
Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Quem gosta de estudar a Bíblia aqui? Deixa eu ver. Não é ler, não é ler. Quem gosta de estudar a Bíblia? Levanta a mão, deixa eu ver. Quero dar um desafio para vocês. Presta atenção. Essa semana, quando você estiver estudando, para estudar, você que está em casa e gosta de estudar a Bíblia. Vini, Jadson. Pegue o capítulo 14 de Mateus, do verso 22 até o 34. Jesus e a tempestade. Essa é o título da passagem. E durante essa semana, tente estudar o texto dentro da visão do arrebatamento da igreja. O que nós estamos vivendo ao longo de todo esse texto é Jesus, os discípulos dentro de um barco, uma tempestade terrível. A gente já pregou inúmeras vezes, amo pregar esse texto, mas o que Deus abriu os nossos olhos é que esse é um texto totalmente escatológico. Jesus veio, está com os discípulos de um lado do mar, e ele olha para os discípulos e diz assim: atravessem do outro lado, depois eu vou ter com vocês. Eu não vou agora, eu vou depois. Os discípulos entram no barco. Se você prestar atenção e estudar, você vai aprender que eles saíram de lá antes do pôr do sol, ainda era dia, mas escureceu. Passou a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília, e na última, presta atenção, isso é importante, na última vigília da noite, há uma outra parábola sobre a parábola dos trabalhadores, que diz sobre os trabalhadores da última hora. Assim como Jesus falou, eles estão na última vigília. Preste atenção, deixa eu dizer algo para você. Nós somos a geração da última hora. Nós estamos na última vigília da noite. Eu vou dizer de novo, tá? Eu sei que mensagens escatológicas, elas são difíceis de entender, mas eu preciso que você entenda, para que a narrativa bíblica não seja alterada. Os trabalhadores da última hora são aqueles que estão nos últimos momentos, antes do nascer do sol. Lembra do texto? O choro pode durar, vamos lá, o choro, mas a alegria, de novo então, o choro, mas a alegria, ela vem pela manhã. Por que a alegria vem pela manhã? Porque fala desse aparecimento da luz, descortinando as trevas. Agora, para tentar imaginar comigo uma coisa. Na última vigília da noite, eles estão passando por uma tempestade, que eu quero mudar o nome para grande tribulação. Quem é mãe? Mãe, levanta a mão, mãe. Deixa, as mulheres vão entender mais rápido. A narrativa bíblica, a narrativa de Deus, deixou descrito um segredo. E ela disse assim, narrativa bíblica, de que a volta do Messias seria antecedida por dores de parto. Ou seja, antes do grande e glorioso dia,
dores e princípio de dores. Sim ou não? Sim ou não? Então diga comigo, antes da volta de Jesus, haverá dores e dores. Entende isso? Então Jesus já deixou um sinal. Ele já deixou um sinal. Ele disse, olha, quando você perceber guerras, rumores de guerra, não é para ficar aflito. Não é para ficar aflito de maneira nenhuma, não é para ter medo, não é para ficar angustiado. Todas essas coisas estão escritas para apontar, não é para chorar, é para dizer para você: eu estou chegando, eu estou voltando. Não chore, não se angustie, eu estou à porta. Toda mulher sabe que quando entra em trabalho de parto, ela vai sofrer, ela vai chorar, ela vai ficar angustiada, mas toda essa dor, ela é ultrapassada pela expectativa. Daqui a pouco vai nascer, daqui a pouco ele vai chegar, daqui a pouco eu vou ter o meu bebê no braço. É assim que passaremos pelos momentos de adversidade que estamos atravessando. Vai vir crise, virá peste, virão guerras, mas nós temos uma expectativa. Maranata, Ele está voltando, Ele está perto. A cada problema Ele está dizendo: eu estou voltando. Não dá para entender os crentes sendo tomados pela narrativa do mundo. Meu Deus, e agora? O coronavírus, agora é crise financeira. Ai meu Deus, e agora? E agora? Não, querido, as dores de parto não apontam para o fim, apontam para o regresso daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Todas essas coisas estão dizendo: está chegando o dia que Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Ah, pastor, mas Jesus está voltando. A gente está escutando isso há um tempão. Escutava, mas não tinha tantas evidências como agora. Sabe o que são dores de parto? Por isso as mulheres entendem melhor que a gente, porque as dores de parto, elas possuem intensidade. Geralmente quando se começa um trabalho de parto, as contrações, elas começam, mas elas possuem um intervalo de tempo maior. Isso significa que o processo começou, mas ainda não está na hora. À medida que a hora do nascimento se aproxima, as contrações, elas ficam maiores, as dores se intensificam e o tempo de uma para outra diminui. Pastor, que coisa estranha, pastor. É um problema atrás do outro, parece que a gente sai de um e entra no outro. Assim, querido, pois é, as contrações estão aumentando e o tempo entre elas estão diminuindo. Pastor, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar desesperado, nós vamos ficar com medo? Não, nós vamos se alegrar, porque esta é a narrativa eterna. Ele está voltando. Daqui a pouco, como diz as Escrituras, como um alarido no céu, as nuvens se abrirão e Ele virá e nos levará para o gozo do Pai. Ah, pastor, mas essa história de Jesus está voltando. E a gente já está escutando faz tempo, presta atenção. Por isso a gente abriu a Bíblia aí em Mateus capítulo 14. Jesus chamou os discípulos, Pedro, e disse assim: ó, vão na frente que depois eu vou. Olha isso, irmão. Vai vocês que daqui a pouco eu encontro vocês. E Jesus foi. Os discípulos partiram. Jesus está aqui com a multidão, despedindo todo mundo, abraçando, orando, beijando. Sobe no monte. Olha onde Jesus vai. Jesus subiu no monte. E lá de cima do monte ele estava vendo tudo. Porque de onde ele está agora, ele está vendo tudo. E os discípulos aqui, primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília. Eu tenho certeza que um olhou para o outro e disseram assim: ele não vem não.
Jesus não vai vir. Ele poderia ter vindo antes da tempestade, mas agora que começou a tempestade, ele não vem não. O Tomé, meu irmão, eu acredito que foi um dos primeiros que disse assim: Jesus não vem não, amanhã ele aparece lá. Que barco traria Jesus agora no meio dessa tempestade toda? Porque a gente sempre fica assim: agora que pior, agora Jesus vai aparecer agora. Já pensou, Marquinhos? Agora, Marquinhos. Ele poderia ter aparecido ontem, mas agora. Aí Jesus vem, andando por cima das águas, porque é assim que ele virá andando por sobre as nuvens. Ele virá caminhando por sobre as nuvens. Meu Deus. Ai, querido, em nome de Jesus, não é para temor essas coisas. O temor é para quem não lê a Bíblia. O temor é para quem não tem revelação. O temor é para quem não está no culto. Mas quem crê na narrativa bíblica sabe todas essas coisas. Se alegre-se, porque Ele está voltando. Jesus vem andando por cima das águas. Olha como que o diabo tenta mudar a narrativa de Deus. Jesus disse assim: eu vou encontrar vocês. Era a 4ª vigília da noite e Jesus não tinha aparecido ainda. Ele não veio mais. Sabe isso aí que você está enfrentando? Ele não vem mais. Sabe isso aí que você está vivendo? Não tem mais jeito, ele não vem mais. Olha o diabo tentando mudar a narrativa de Jesus sobre a sua vida. Sabe esse casamento acabando? Ele não vem mais. Sabe essa saúde se deteriorando? Ele não vem mais. Sabe essa situação que você está vivendo e está dizendo: meu Deus, o que é que eu vou fazer? O Senhor me deu uma palavra, o Senhor tinha dito que ia fazer, que ia mudar. O Senhor não vem mais, mas Ele virá. Se Ele deu uma palavra, a narrativa de Deus não muda. Pastor, mas está uma tempestade terrível. A tempestade não muda a narrativa eterna. Jesus aparece diante do barco. Sim ou não? Jesus aparece ou não aparece? Olha para quem está do teu lado e diga para ele assim: não importa a tempestade, se Ele disse, Ele virá. Diga. Não, irmão, diga mais alto. Ele não pode ver o teu rosto. Diga para ele ouvir: se Ele disse que virá, Ele vem. Mas o diabo trabalha dessa forma. Ele não vem não, então, ele não vem não. Ele virá. O diabo sempre trabalhou na tentativa de mudar a narrativa. Ele não vem. Para um determinado povo, Jesus não veio nem a primeira vez ainda. A narrativa eterna, ela foi alterada de uma tal forma que os judeus não acreditam nem que Ele veio a primeira vez. Eles ainda estão esperando o Messias. Ele não vem não. Aí Jesus aparece. Se não bastasse isso, os discípulos estão olhando e estão dizendo assim: quem é? É um fantasma. Presta atenção. O diabo tentou mudar a narrativa eterna, ele não conseguiu. Jesus apareceu. As dúvidas no seu coração essa noite vão cair por terra. Ele virá. Será que você pode levantar a sua mão direita e declarar: Ele virá? Bata no peito e diga: Ele virá. Ele virá, Ele virá, Ele virá, Ele virá. Aquieta minha alma, Ele virá. O diabo disse:
Não dá para mudar a narrativa, não tem como. Então vamos fazer eles enxergar um fantasma, onde deveria enxergar um redentor. Já que não deu para mudar a narrativa, vamos mudar a pessoa. Eles deveriam enxergar o Salvador, eles deveriam enxergar o Redentor, mas eles, ao invés de enxergar o Redentor, vão enxergar um fantasma. O diabo sempre tentará mudar a narrativa eterna, para que você enxergue um fantasma ao invés de um Redentor. Você está aí? Senhor, abre os nossos olhos, descortina a nossa visão, porque não é um fantasma, é o Senhor. Irmão, deixa eu lembrar você, se tem algo que nós podemos comparar com os últimos dias, o arrebatamento da igreja, é o que aconteceu no Egito. Eu já nem sei se vai ter segunda mensagem, irmão, já estou jogando tudo. Isso era para a semana que vem, já virou um rolo. O Egito, quem conhece? O Êxodo, sim ou não? Se tem uma passagem bíblica que descreve os últimos dias e o arrebatamento da igreja, é o Êxodo. Leia o Êxodo. Mas para que, presta atenção, para que você entenda, eu vou explicar e depois você lê. Imagine, Rodolfo, se o êxito acontecesse da mesma forma hoje. Deus chama Moisés e diz para Moisés assim: fique tranquilo, eu ouvi a aflição do meu povo e eu vou livrá-los e vou introduzi-los numa terra que mana leite e mel. Moisés chega para o povo e diz assim: Deus falou comigo e vai nos livrar da mão dos egípcios. Glória a Deus, vai ser bênção, nós vamos sair daqui. No outro dia, eles ligam a TV. Imagina os hebreus. Não ligaram a TV, eles abriram o Facebook. E no Facebook estava escrito: o Nilo amanheceu tomado por sangue. Não dá para pescar, não tem peixe, os peixes morreram, estão boiando. Os hebreus olhando e dizendo assim: mas Deus não falou que ia livrar a gente? Por que está acontecendo isso? E aí eles dizem assim: mas tudo bem, vai passar. No outro dia eles abrem o Twitter, está escrito no Twitter: uma praga de rãs chegou na região. Para quem tem medo de sapo, era sapo para todo lado. Abria a porta da cozinha, sapo. Disse: agora eu vou correr para o banheiro, sapo. Sapo para todo lado. Disse: meu Deus, o Senhor não disse que ia livrar a gente. Cada dia que passava, uma praga diferente. É úlcera, saraiva, piolho, até que culminou com a morte de todos os primogênitos. Percebe? O que antecedeu a saída do povo da terra do Egito foi o caos, a morte, a destruição, o juízo. Mas isso não era para que eles se entristecessem, isso era para que eles se alegrassem, porque o dia da partida estava chegando. Cada juízo sobre a terra do Egito sinalizava: vocês estão mais perto de casa. Deixa eu te dizer uma coisa, isso não pode tirar da gente a compaixão, a empatia. Nos solidarizamos com todas as famílias em luto, que estão tristes, que estão doentes, mas isso não pode mudar a minha expectativa. Cada juízo sobre a terra simboliza uma verdade bíblica. Ele está mais perto, ele está mais próximo, ele virá.
liguei a TV, os gafanhotos se aproximando do Brasil. Meu Deus! E ainda tem crente que não acreditava no devorador. Esquece, mensagem para outro dia. Lembra do devorador? Lembra ou não? Já viu o devorador escrito na Bíblia? Aquela nuvem de gafanhoto é o devorador, o migrador e o cortador. Tinha crente que falava assim: mas essa coisa de devorador não existia só no tempo bíblico. Vai lá explicar a nuvem de gafanhoto. Vai ver o desespero daquela região. Agora deixa eu assustar você um pouquinho mais. Já que é para dar pânico, vamos dar pânico geral. Porque a última praga bíblica disse para todo mundo assim: entrem em casa e fiquem ali. Não saiam de casa, porque o anjo da morte vai passar e vai levar muitos que não estiverem com a marca do cordeiro. Mas não fique assustado, será a última praga, porque depois dela a gente vai para casa, a gente vai embora, a gente vai sair do Egito. Ai, meu Deus! Pode ser agora. Nós podemos estar à porta do arrebatamento da igreja. Ai, meu Deus. É para isso, meu irmão. É para esse dia, tudo isso, todo esse momento, todo esse ensaio, é para esse dia. E como nós ansiamos por aquele dia. Pastor, mas eu tenho sonho. Não, meu irmão, o nosso maior sonho é entrar pelos portais eternos, dizendo: só o Senhor é Deus. De alguns anos atrás, de ter encontrado uma jovem que veio desesperada, e só anos atrás, ela dizendo: pastor, você está dizendo que Jesus vai voltar, mas eu não casei ainda, não tenho minha casa, não tenho meu carro, como é que vai ser, pastor? Eu disse: filha, se Jesus voltar, você fica com a minha casa, você fica com o meu carro, você pode ficar com o que você quiser. Não estamos trabalhando por essas coisas. Estamos trabalhando por um edifício eterno. Você está aí? A gente não precisa de muita teologia, pré-tribulacionismo. A gente só precisa de revelação da palavra. Ele está vindo. Você pode entender isso e ficar com medo, mas a cada praga que chega sobre a terra é um passo que Ele está perto. Ele está vindo. Ele está vindo. Maranata. Maranata. Será que você pode levantar suas mãos por um instante, fechar os teus olhos e dizer: Maranata! O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito se une à igreja essa noite para dizer: nós não estamos tomados pelo medo, pelo temor, pela angústia. Maranata, Maranata, Maranata. Quando você entende isso, a morte nós precisamos ser tomados pela revelação, para que possamos ser como o apóstolo Paulo, a ponto de declarar: o morrer é lucro. Ele está voltando.
Ele está vindo. Eu sei que tudo isso parece assustador, mas a gente não pode ser como o povo que estava no pé da montanha vendo relâmpagos e trovões, dizendo: eu não quero isso, isso me deu medo. Moisés, sobe lá no nosso lugar. Não, isso não nos dará medo. A gente vai entrar na nuvem, a gente vai subir, porque nós temos uma promessa e somos conduzidos pela verdade eterna. A Bíblia vai narrar uma parábola. Aliás, é uma das últimas parábolas que Jesus vai contar, chamado a parábola das 10 virgens. Dez virgens, 5 prudentes e 5 não são imprudentes, são loucas, são nécias. A Bíblia poderia descrever elas como 5 imprudentes, mas não diz loucas. Por que louca? Porque as que são chamadas de prudente pegam o azeite da lamparina e pegam uma botija de azeite reserva. Mas aquela que não é prudente, mas é chamada de louca, ela pega apenas o suficiente para a sua lamparina. A Bíblia diz, na sequência da parábola, que o noivo tardou-se em chegar. Por que tardou-se? Porque talvez ela estava esperando ele na primeira vigília da noite, e ele não veio. Talvez elas estivessem esperando ele para a segunda vigília da noite, ele não veio. Ele vai aparecer na 4ª e última vigília da noite. Por isso elas estavam dormindo. Para que você entenda o quadro de vigílias, você precisa entender o tempo do judeu. A primeira vigília da noite para o judeu começa às 6 horas da tarde, a hora que o sol se põe. E cada vigília é composta por um período de tempo. Aí entenda, a 4ª vigília da noite é a última parte do tempo que se aproxima da manhã. Elas estão todas dormindo. E aí a Bíblia diz assim: então se ouviu um grito. Aí vem o noivo. As que eram prudentes pegaram azeite reserva, porque a lamparina já tinha se apagado. Porque os últimos dias também será antecedido por lamparinas apagadas. Por que você acha que a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria? Por que se esfriou, pastor? Porque não tinha azeite para colocar na lamparina, para ela não apagar. São pessoas loucas. São pessoas que acham que já tem o suficiente. Não, eu já oro o suficiente, eu já leio o suficiente, eu já estou na igreja o suficiente. Nunca será o suficiente. Eu preciso ter de reserva. Eu preciso ter algo que quando ele tardar, eu vou dizer: eu tenho reserva. Todas elas estão dormindo. Por que elas estão dormindo, pastor? Porque a volta de Jesus fala de algo, de um acontecimento que há de ser antecedido por um grande susto. Elas pegaram. Aí aquelas que eram loucas disseram assim: por favor, dá um pouquinho para a gente. E elas disseram: se eu der para você agora, vai faltar para mim. E vai faltar para você. Agora não é hora de pegar azeite. Essa é aquela história de deixar sempre para a última hora. Depois eu me reconcilio. Depois eu aceito o sacrifício de Cristo Jesus sobre mim. Depois. Mas depois pode ser uma hora que você vai pedir azeite. O azeite não vai poder ser dado para você. Tem muita gente que
deixa tudo para depois. Não, vamos deixar para depois, deixa amanhã. Você pode ser surpreendido pelo grito, aí vem o noivo, e aí não dará mais tempo para ir atrás de azeite. Será? Então vamos comprar o azeite. Porque nos últimos dias, a unção não é pelo chamado, a unção será comprada. Mas nem está acontecendo isso hoje, irmão. Ninguém está vendendo unção. Vendendo unção? Quem é que está vendendo unção, irmão? Compre aqui, R$10, R$10 barato, hein? O óleo vindo de Israel. Já colocaram o preço. E tem pessoa comprando, achando que isso é reserva de azeite. Não é não. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus. Capítulo de número 25. Leia na sua casa. Mateus capítulo 25 vai começar com a parábola das 10 virgens. A próxima parábola é a parábola dos talentos, descrito no versículo 14. A parábola dos talentos é aquela em que o Senhor chamou seus servos e disse assim: olha, eu vou confiar na sua mão talentos. A um deu 5, a outro deu 3 e a outro deu 1. Cada um segundo a sua capacidade. Veja, para Deus não existirá desculpa de que eu não sabia fazer. O que Deus te deu, Ele te deu porque tinha capacidade de você executar. E é interessante porque a gente pode ficar olhando e dizendo assim: mas por que aquele recebeu 5? Eu só recebi 3, porque ele tinha capacidade de 5 e você só tinha capacidade de 3. Não fique preocupado com o que ele recebeu, se preocupe com aquilo que você vai dar a Deus. O que são 5 talentos? 5 talentos você vai ler em Efésios capítulo de número 4. Apóstolos, profetas, evangelistas, profetas. Porque a uns, Deus deu a graça de se mover nos 5 com facilidade. Se move no apostólico, se move no profético, se move como mestre, se move como pastor, se move como tudo. Não tem problema, é dom. A outro, Deus deu a graça de se mover em 3. Mas a um, Deus deu a capacidade de se mover unicamente naquele serviço e ponto. Mas é porque eu sou menor? Não, é a sua capacidade. Execute ela. Porque se aquele que ganhou 5, trabalhou e ganhou 5, 100%. O que deu 3, trabalhou e ganhou 3, o resultado foi de quanto? 100%. A gente está tão preocupado no que recebeu, que a gente não parou para pensar que Deus está preocupado no que a gente vai fazer com aquilo. Deixa eu lembrar você, leia comigo o texto. Versículo 24, do capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Deixa eu te mostrar algo. Mateus 25, 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, com S maiúsculo. Nós não estamos falando de um homem aqui. A narrativa não trata de um homem qualquer. A narrativa é uma revelação do próprio Deus, vindo pegar de volta o que ele havia entregado. É engano nosso, é mentira e distorção da narrativa eterna, que Deus não vai pedir conta daquilo que nos deu. Deus vai te pedir conta, preste atenção, como filho.
Deus vai te pedir conta como filha, como homem, como mulher, como marido, como esposa, como pastor, como evangelista, como profeta. Deus vai pedir conta de tudo. Por que você acha que a maioria das pessoas dizem assim: eu não tenho chamado nenhum, eu não sirvo para nada, eu não sirvo para nada? A Bíblia não diz que Deus não entregou nada para ninguém, diz que Ele deu mas deu. Todo mundo tem uma área para funcionar, mas aí, olha só, Senhor, eu conheci-te e sei que és um homem duro, que ceifa onde não semeia e que ajunta onde não espalha. Mudança da narrativa eterna. Olha a distorção, porque essa descrição é de Deus, e o homem está dizendo para Deus: eu sei que o Senhor é duro, o Senhor é o homem que planta, que colhe onde o Senhor não planta. Esse não é Deus. Versículo 25. Qual é a palavra que está escrita aí? Atemorizado. Sabe o que é atemorizado? É tomado pelo medo. Porque todas as vezes que eu saio da narrativa eterna, o medo me domina. O primeiro sentimento pairando no coração do homem pós-queda é o medo. Senhor, eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Porque o que faz a gente esconder é o medo. Eu tenho medo de confessar o meu pecado, eu tenho medo de revelar quem eu sou, eu tenho medo, e esse medo pode levar você para um lugar onde você não vai gostar de passar a sua eternidade. Por isso que a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Leia o texto. E atemorizado, escondi na terra. Escondi onde? Escondi onde? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o que você recebeu do céu. Diga para ele: o que você recebeu do céu, você não tem o direito de enterrar na terra. O que eu recebi do céu precisa tocar pessoas, o que eu recebi do céu precisa alcançar pessoas, o que eu recebi do céu. Por isso Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para pregoar libertação ao cativo, para curar o contrito de coração, para pôr em liberdade o que está preso. Não é para ser enterrado. Todas as vezes que eu recebo do céu e deposito na terra, é um Jonas escondido no porão do navio. Eu vou entrar aqui no porão do navio, o navio vai chegar em algum lugar, eu estou aqui na viagem, está tudo certo, todo mundo sabe que eu estou aqui, eu estou no culto, eu estou na igreja. Não basta estar no navio, a posição que você ocupa no navio define o destino para onde você está indo. Crente que entendeu o que recebeu de Deus não vive no porão. O porão, sabe o que é o porão? O porão eu me frustrei com a igreja, eu vou no culto, mas eu vou sentar lá, terminou o culto, eu vou embora, eu não quero mais saber de ministério, eu não quero mais saber de nada, eu vou ficar no banco quietinho. Jonas! E sabe o que vai pegar Jonas? Uma tempestade. Sabe onde Jonas vai parar? Na barriga de um grande peixe, 3 dias. E sabe como Jonas descreve aqueles dias? Eu estive no ventre do inferno. Porque todo aquele que se esconde de Deus nós precisamos ajustar a mensagem. A mensagem que nos conduziu até aqui não vai servir daqui para frente,
porque daqui para frente é uma mensagem de alinhamento, de ajustes, porque nós estamos entrando nos últimos dias. Os últimos dias é dia de colocar a roupa suja para lavar, irmão. A gente precisa estar com a veste branca. A gente precisa tomar uma posição diante de Deus. A Bíblia diz: sede santo como vosso Pai é santo. Leia o texto. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Ele achou que podia esconder na terra o que recebeu do céu. Eu gosto de ouvir testemunho assim: eu estava lá na baladinha, pastor, eu dei uma desviadinha, aí de repente apareceu alguém e disse: o que você está fazendo aqui, cara? Aqui não é seu lugar. Isso já aconteceu com você? Você tentou dar uma de Jonas, escondidinho? Não, eu vou ir, pastor, na baladinha, mas eu vou ficar escondidinho lá, ninguém vai saber que eu fui. De repente vem um enviado de Deus, não é do cão não, vem uma Dalila. Sabe quem é a Dalila? Eu gosto da Dalila, irmão, porque as pessoas pensam que a Dalila fez mal para Sansão. A Dalila foi a maior bênção que existiu na vida de Sansão. Tem uns crentes precisando de uma Dalila, e não é promessa de casamento não. É bem que eu estava orando a minha Dalila. Não. Sansão era nazireu desde o ventre. Não era nazireu depois de adulto, era desde o ventre. Antes de Sansão nascer, o anjo apareceu à mãe de Sansão e disse assim: é nazireu, afasta dele o vinho, ele não vai tocar em coisas mortas e nem impuras. Esse menino será separado ao Senhor desde o ventre. Sansão nasce fruto de uma promessa e uma palavra eterna. Uma narrativa bíblica havia sido dita. O cabelo dele não pode ser aparado. O cabelo de Sansão, se você for ler o texto, ele tinha 7 tranças. O cabelo de Sansão era isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Diga, isso é a menorá. Isso era uma peça do templo, do tabernáculo. Isso representava a luz. Era a única luz que existia dentro do tabernáculo. O tabernáculo não tinha iluminação. A iluminação do lugar santo era feita pela menorá. Deus disse: ele não vai cortar o cabelo. Sansão andava assim, ó, 7 tranças enormes na sua cabeça. Mas Sansão se encheu de si. Sansão mata o leão, tomado pelo Espírito de Deus, ele rasga o leão no meio. E quando ele volta, a Bíblia diz que há um favo de mel dentro do leão morto, e ele vai lá e come. Ele pega do favo de mel, ele toca naquilo que é imundo, naquilo que não podia fazer. Sansão se deita com prostitutas. Sansão é tomado pelo vinho, até que chega o dia que Deus diz assim: está errado, está contaminado, precisa dar um jeito nesse menino. Deus envia alguém chamado Dalila, e a Dalila chega: qual é o segredo da sua força, Sansão? Sansão conta umas mentirinhas ainda, até que ele não resiste. Ele diz assim: eu sou nazireu, eu tenho um voto, eu não posso cortar meu cabelo. Sansão adormece no colo de Dalila. Dalila pega uma tesoura e corta o seu cabelo. E aí então os inimigos vêm contra Sansão, e a Bíblia usa a expressão assim: e Sansão se levantou para ir contra os inimigos, sem saber que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Sansão é capturado, preso,
seus olhos são furados. Sansão é amarrado num moinho de jumento, cabelo raspado, mas a Bíblia diz assim: e no meio de tudo isso, o cabelo de Sansão voltou a crescer, agora limpo, agora sem prostituta, agora sem vinho. É por isso que de vez em quando Deus precisa cortar o nosso cabelo, se é que você me entende. Ele enterrou na terra. Olha o que diz o texto. E atemorizado escondi na terra. Aqui tens o que é teu. Final do verso 25 de Mateus 25. Verso 26, respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? É uma pergunta, não é uma resposta. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Sabe o que significa isso? Ao invés de ter enterrado, porque Deus não vai aceitar a conversa de que não tinha. Está aqui, Senhor. Eu peguei e dei. Deus disse assim: você devia ter colocado para outro. Você devia ter dado para alguém que poderia fazer melhor do que você. É duro ouvir isso. Agora preste atenção no resultado. Verso 28. Tirai-lhe o talento. Primeira coisa, tira o que foi dado para ele. Segundo, dai ao que tem o quê? 10 talentos. Lembra do que trabalhou e ganhou 10? Ele vai receber também daquele que deveria ter trabalhado e não trabalhou. Isso vai ser chamado de galardão. O que é galardão? Está aí. Aí, leia, continue lendo. Versículo 29. Portanto, a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que não tem, lhe será tirado. Como é que você pode tirar algo do que não tem, irmão? Fala para mim, como é que você tira algo daquilo que não tem? Simples, tinha, só estava escondido. É o pensamento de que eu não tenho nada para oferecer, eu não sei fazer nada, eu não tenho talento nenhum. Tem, só está escondido, está errado, precisa agir, precisa fazer. Versículo 30. Lançai, pois, o servo, o quê? Inútil. Onde? Nas trevas. O servo inútil é aquele que pecou. O servo inútil é aquele que está em pecado. O servo inútil é aquele que foi pego como? Enterrando talento. Presta atenção. Não cumprir a narrativa eterna sobre a sua vida também pode te conduzir às trevas exteriores. O que é trevas exteriores? Ali haverá pranto e ranger de dentes. Leia todo o capítulo 25. A semana que vem, eu quero completar essa mensagem. E eu espero que você, de alguma maneira, nessa noite, prepara uma canção aqui, Anderson, para a gente encerrar com uma canção. E na semana que vem, a gente seguindo essa narrativa bíblica, eu quero tentar finalizar com você, de que existe algo já determinado, escrito, e que não é para medo, é para alegria, gozo, regozijo, porque Ele virá.